Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui junto com você para o nosso devocional da semana. E o devocional da semana hoje está num texto do livro de 2 Reis, capítulo 5. Na narrativa do texto do capítulo 5, nos ensina uma lição que eu queria compartilhar com você hoje. Uma mensagem que eu queria deixar aí cravado no seu coração. O texto faz alusão a um homem chamado Naamã. Ele era um general do exército de um país chamado Síria. Este homem, general deste exército, ele tinha uma influência muito grande nesse exército, um respeito por seu rei, e era não somente respeitado pelo rei, mas também por muitos outros de outros países. Era um homem influente. E o segredo disso, o texto começa dizendo no versículo 1, é que ele era um homem temente a Deus. Deus o abençoava. Ele era um homem que, mesmo não sendo judeu, ele temia a Deus. E a Bíblia diz aqui que, em uma certa ocasião, as tropas da Síria deixou a terra de Israel e levou como escrava uma menina, tá? A expressão menina aqui indica que ela não tinha 15 anos de idade. Era uma adolescente, era de jovem a adolescente. Era de criança a adolescente, perdão. E esta menina, ela possuía ali na casa de Naamã, tá? A graça de Deus, a palavra de Deus. Ela possuía o testemunho da sua nação, a palavra de Deus ali em sua nação. Mesmo sendo tirada da sua nação, não tiraram dela a palavra de Deus, a tiraram da sua terra. E é muito interessante, é sobre isso que eu queria tratar hoje. Esta menina, ela é a personagem principal dessa história, desse capítulo 5 aqui, de 2 Reis. Porque o texto, ele narra um período em que Eliseu era o profeta da região de Israel, fala dos reinados, narra personagens importantes como o próprio Naamã, mas ao citar esta menina, o texto não a identifica, ela é uma pessoa anônima. E o que o texto diz é que esta menina, ela se torna indiretamente o personagem mais importante desse capítulo 5 de 2 Reis. Porque Naamã, um general, um homem importante, que estava sempre ao lado do rei, uma pessoa que assumia uma posição de destaque naquele reinado, ele era um homem leproso. E quando ele sai com o exército da Síria, das terras de Israel, eles levam cativos algumas pessoas, que era hábito, era comum levar cativos, levar despojos, alimentos, comidas, roubar as coisas, ou levarem como direito pela conquista de algum tipo de batalha. E ele leva essa menina para casa dele. Ela não fica no palácio, ela vai direto para a casa de Naamã, para servir a senhora, a mulher de Naamã. Provavelmente ela precisava de alguém para auxiliá-la no serviço do lar, nos serviços gerais, e esta menina vai ajudar essa mulher. Aí o texto diz que Naamã, ele era um homem importante, porém leproso. O porém aqui na conotação do texto indica que isto pesava muito na vida daquele homem. Pesava muito em vários aspectos. Ele era uma pessoa influente, mas que não podia participar de eventos, que não podia se assentar a uma mesa, que não podia ter uma vida normal. Ele sofria de uma doença que o impedia de exercer importantes atividades dentro do seu reinado, tá? Dentro do exercício de sua função. Porém, um dia, a menina, a empregada, não se sabe quanto tempo depois que ela deixou as terras de Israel, fez um comentário com a sua senhora e disse: minha senhora, se o meu senhor, ele tivesse em Israel, ele seria curado dessa lepra, porque lá tem homem de Deus, e Deus iria curá-lo. E a sua senhora
a mulher gostou dessa conversa e passou em um momento oportuno para o seu marido e comentou com o seu marido isso, para Naamã. Naamã gostou dessa palavra, até porque ele foi de encontro à sua necessidade, e quando uma situação vem de encontro à nossa necessidade, a gente fica feliz. Ele levou adiante essa palavra e falou com o rei da Síria. O rei gostou dessa palavra, escreveu uma carta e mandou Naamã levar até o rei de Israel. Aquela menina já estava mexendo com personagens importantes do texto, com a sua senhora, que era a mulher do general, o general Naamã, o rei da Síria, o rei de Israel. Mas não parou por aí não. A influência dela foi mais longe. O rei de Israel, indignado, não tinha o que fazer. Aquilo chegou ao conhecimento de Eliseu, o grande homem de Deus. E Eliseu manda avisar ao Naamã no palácio, ao rei no palácio, que o rei não se inquietasse, não se perturbasse com essas palavras, mas que mandasse levar Naamã até ele. Quer dizer, a menina de Israel conhecia Eliseu, o rei não conhecia, senão ele teria indicado de cara o homem de Deus Eliseu. Mas a menina conhecia, a menina era mais crente que o rei de Israel. Olha que ponto interessante. Naamã vai até Eliseu, e lá Eliseu orienta Naamã para que ele seja curado. O foco aqui não é Eliseu, o foco aqui não é Naamã, o foco aqui não é o rei de Israel ou da Síria. O foco aqui é que o testemunho de uma menina, o testemunho daquela criança mudou a história de Naamã. Sabe o que significa, meu amigo, minha amiga? Que o teu testemunho pode ir longe. Porque o testemunho daquela menina não mexeu somente com o general, somente com o rei da Síria, somente com o rei de Israel, somente com o profeta Eliseu. Também mexeu com Deus. Deus respondeu. Então esta história, a lição do capítulo 5 de 2 Reis, é que quando você dá um bom testemunho na sua casa, na sua empresa, na sua escola, na sua igreja, você vai mexer com pessoas. Você vai mover a mão de Deus. Dê um bom testemunho, mesmo mediante as dificuldades, mesmo não obstante as lutas. Faça como essa menina. Ela não pensou na sua terra, nos seus pais, na sua família, na sua parentela, que ela estava ali como escrava. Ela só pensou em dar testemunho de Deus. Ela só pensou que o Senhor estava acima de tudo. E o seu testemunho mudou a vida de um general. E não tenha dúvida, o seu testemunho também mudou a sua vida. Porque quando Naamã voltou, certamente ela não ficou mais como escrava. Alguma posição Naamã lhe deu, porque ele era um homem de Deus. Está no versículo 1, 2 de 2 Reis 5. Ele deve ter, de alguma forma, presenteado aquela mulher, aquela criança. Então, faça o mesmo. Em qualquer momento, mesmo em meio a dificuldades, mesmo no meio de provações, dê o seu testemunho, anuncie o Senhor e Ele vai te honrar. Que Deus te abençoe, medite nessa reflexão e que Deus te dê, dia após dia, mais graça para testemunhar do Senhor. Um forte abraço e até lá!